De volta com mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. O mercado de trabalho está cada vez mais em busca de profissionais com experiência em estudos de processos a fim de encontrar o melhor caminho racional para que a informação possa ser processada. Os analistas de sistemas estudam os diversos sistemas existentes entre hardwares, softwares e usuário final. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor Eduardo Alves da Silva, ele que é coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia aqui da Univale. Primeiramente, professor, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, bom dia. Professor, que perfil precisa ter o jovem que deseja cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas? Bom, primeiro eu costumo dizer que não precisa necessariamente ser jovem. Mas um dos perfis interessantes é o pessoal que tem a curiosidade, tenha aquele feeling, aquela sensibilidade de enxergar os problemas que podem ser melhorados, automatizados via sistemas, via software, via hardware. Então é quem está em busca de oportunidades aí para melhorar o dia a dia das pessoas, de modo geral. E que atividades desenvolve para a gente entender mais na forma prática esse tipo de analista? Ele parte desde o processo de entender o que a gente chama das dores do cliente, né, quando está numa negociação para desenvolver um sistema, e começa pela especificação formal da engenharia de requisitos, levantar ali o que precisa ser feito para resolver uma determinada demanda. Então ele começa fazendo um processo de especificação de software, passa depois pela modelagem, como é que essas questões de processos de um determinado problema podem ser automatizados em cada etapa do seu fluxo, via a computação, via a programação. Depois vem o próprio desenvolvimento, que é a parte da programação em si. Passando pela parte de desenvolvimento, costuma entrar numa etapa de teste, validação, verificar se aquilo que foi planejado junto ao cliente está sendo atendido pelo software desenvolvido. E depois a entrega final, que após aí é o processo de melhoria contínua que entra em ação para cada vez ir lançando novas funcionalidades, novas características, atualizações, o que é muito comum, por exemplo, quando a gente baixa um aplicativo no celular, de tempos em tempos tem uma atualização. Por quê? Porque tem gente trabalhando, desenvolvendo cada vez mais novas funcionalidades para entregar melhorias para o seu usuário. É bem interessante, né? Por trás de um simples aplicativo, que é tão fácil às vezes de usar, tem todo um trabalho por trás e que não para, né, professor? Não para. E o processo, às vezes, é mais demorado, academicamente falando, do que muitas às vezes as empresas querem entregar cada vez mais rápido, né? Cada vez mais cedo as soluções para os seus clientes. E esse processo de planejamento, desenvolvimento, validação, ele leva um tempo. Costuma acontecer em ciclos, mas às vezes é 2, 3, 4 meses, 9, 1 ano. Então depende muito exatamente de que momento você está. Se está começando o desenvolvimento do zero, se você pega um sistema já legado, já desenvolvido e você tem que dar melhorias, dar suporte. Então é bem complexo para fazer, por exemplo, uma das dificuldades dos nossos alunos é fazer estimativa. Que estimativa de custo, que estimativa de tempo para desenvolver alguma coisa nova. Uhum. E ao longo do curso vocês partem bastante para a parte prática? Sim. Mão na massa? Com certeza. Eu costumo dizer que só aprende a programar, que é uma das linhas fortes do curso, quem bota a mão na massa. Então é um curso bem prático. Eu costumo dizer que também esse é um diferencial dos nossos cursos, porque por enquanto, não conheço uma outra forma de você aprender a programar sem colocar a mão na massa, sem sentar na frente do computador e ir testando. Então, o processo de programar também envolve muito o raciocínio lógico e você definir essa parte do processo, que é quais são as etapas, quais fases eu preciso passar para resolver determinado problema e transpor essa sua linha de pensamento, esse seu raciocínio, para uma linha de código, para programação em alguma linguagem de programação. Uhum. E quais são as áreas, professor, que esse profissional pode acabar se especializando? Eu vejo o curso de análise e desenvolvimento de sistemas com duas grandes vertentes. A gente tem, na verdade, 5 eixos no curso, mas 2 principais são a parte da programação, do desenvolvimento em si. Então, se tornar um programador, um desenvolvedor, que a gente costuma chamar de full stack, que é o desenvolvedor que programa tanto a parte do cliente, ali mais voltado à interface gráfica, como é que o usuário interage com o sistema em si, quanto a parte do servidor, que é onde é que as regras do negócio são atendidas, como que é feita a comunicação entre o banco de dados, a aplicação, como é que os dados são armazenados. Então,
O programador full stack é aquele que trabalha nos dois lados, na frente e na parte de trás, vamos dizer assim, do sistema. Então, front e back-end. E essa é uma das linhas fortes. A outra é a parte de gestão. Então, tem que desenvolver um perfil mais de análise, mais crítico. Você vai ter que saber lidar com as pessoas, vai ter que saber conversar com o cliente, com usuários para entender o que eles estão precisando e racionalizar isso num processo que você vai automatizar. E isso acaba sendo aprendido no curso, durante o curso também? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou só ficar ali no meu computador mexendo em programa, mas tem que saber lidar com as pessoas também, essa conversa. Como é que é trabalhado isso, professor? Com certeza. A gente tem algumas disciplinas que são num eixo mais humanístico, que a gente costuma falar, né, para tentar provocar justamente essas questões comportamentais. Então a gente tem disciplinas lá de empreendedorismo, que aborda uma visão mais de negócio e você entender quais são as necessidades para estar conversando com quem precisa de alguma coisa, como eu disse, como alguém tem alguma dor para ser resolvida. Disciplinas de inteligência interpessoal, que tratam de diversidade, culturas, comunicação, expressão e gestão de projetos. Então tem alguma linha de disciplinas nesse eixo mais humanístico que tentam justamente provocar o aluno para ele ter essa percepção de como que funciona o processo do início ao fim, da onde que surge uma necessidade de um aplicativo emergir e ele transpor isso para entregar como um produto final depois para o seu cliente ou usuário. E os clientes, creio que hoje a realidade seja bem diferente, não são apenas grandes marcas, grandes potências que procuram por esses profissionais? Não. A gente tem aí um mercado em ampla difusão. Então, no mundo inteiro tem muita demanda por profissional, tanto para atuar em grandes empresas, como renomadas como Google, Microsoft, Amazon, Apple, que tem demanda por profissionais de tecnologia, que saibam programar, saibam fazer análise de requisitos, saibam o processo da engenharia de software, quanto cada vez mais está surgindo startups para atacar problemas bem específicos. Então, essas startups... o termo até startups está fortemente ligado à tecnologia e por estar fortemente ligado à tecnologia costuma exigir ter uma necessidade ali de um programador, de alguém relacionado a sistemas para desenvolver algo, porque querendo ou não, muito do que se é feito hoje em termos de melhoria, de agilidade no uso ou na resolução de algum problema vai envolver software e aplicativo de uma maneira geral. E o curso aqui, quanto tempo leva para se formar em análise e desenvolvimento de sistema na Univale? Na Univale, o nosso curso é um curso de 2 anos e meio. Ele é dividido em módulos trimestrais, então a gente tem 10 módulos. Cada trimestre do ano acontece um módulo, então 5 semestres, 10 módulos, 2 anos e meio. Esse é o tempo de curso. E quais seriam hoje os diferenciais do curso na Univale? Na Univale, eu costumo dizer que é a prática. Então, todos os módulos a gente tem uma disciplina exclusivamente para fazer a prática, que está relacionada diretamente com as outras disciplinas daquele módulo. Por exemplo, um módulo em que há uma disciplina de banco de dados e de programação. Então, tem uma terceira, que é o nosso projeto integrador, que a gente chama de hands-on work, trabalho mão na massa, que é justamente para lidar com as práticas de programação e banco de dados, integrar isso para entender, além da teoria de como é que as coisas funcionam, como é que elas devem ser construídas, você praticar e testar, verificar como elas funcionam na prática mesmo, como é que você tem que fazer para isso acontecer num sistema real. Tá certo, então. Conversamos com o professor Eduardo Alves da Silva, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia aqui da Univale. Obrigado, professor. Eu que agradeço o espaço aí para a gente comentar sobre o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Quero deixar um recado aí que qualquer um interessado pode nos contatar e a gente está sempre à disposição para responder qualquer dúvida relacionada aos nossos cursos. Ok, então esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.